Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da nossa Escola Bíblica Online. Você sabe que aqui no canal, todo domingo, nós estreamos um conteúdo da nossa EBD Online. Depois, esse conteúdo fica à sua disposição para você assistir, ver e rever a hora que você quiser. Nós estamos analisando os personagens do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre um dos 7 diáconos primitivos que foi transladado por Deus. Quer saber quem é esse personagem? Então é só ficar comigo até o final, que nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. E você, já aderiu ao clube de membros aqui do canal e já está estudando teologia com a gente? Por apenas R$ 29,99 você pode estudar teologia conosco, com corpo docente qualificado, com aulas de maneira acessível, material para você acompanhar. E você pode clicar ali em Seja Membro e escolher pelo menos o plano Café Completo, que você vai participar do nosso curso teológico. Não perca tempo, clica e faça sua adesão hoje mesmo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos 7 diáconos da igreja primitiva, presentes lá no texto de Atos, no capítulo 6, quando 7 homens de origem helenística são inseridos na vida concreta e real da igreja daquela época. A igreja que até então era majoritariamente palestina, era uma igreja cujos apóstolos eram dessa origem, que as mulheres helenísticas começam a ser desprezadas na mesa, na ação social, e homens também de origem helenística são colocados, estabelecidos para cuidar dessas questões de má distribuição dos alimentos para as mulheres que compunham a igreja. Um dos diáconos nós já falamos, né? Foi Estevão. Teve um outro diácono também que nós já falamos, mas só que daquela oportunidade nós falamos na série de História das Heresias, porque teve um diácono responsável por uma heresia que causou grande impacto na igreja antiga. Se você quiser saber quem foi e assistir esse vídeo na íntegra, fica até o final que eu vou colocar o link na tela final para você acompanhar logo na sequência. E hoje nós vamos falar sobre Filipe, um grande personagem de Atos dos Apóstolos, que muitas vezes é esquecido, não é falado, é deixado de lado, mas que teve uma importância muito interessante para os primeiros movimentos do cristianismo daquela época. Ele foi um missionário cristão que fez parte do grupo dos 70 discípulos de Jesus, e ele também, você deve tomar cuidado para não confundi-lo com um apóstolo também chamado Filipe. Né? O colegiado ali apostólico teve um outro homem, cujo nome também foi Filipe, mas esse Filipe de Atos dos Apóstolos é um outro personagem que foi um dos diáconos, um dos 70 discípulos ali escolhidos naquela comissão, e também um grande missionário do cristianismo, usado por Deus para levar a mensagem cristã em outras localidades que não apenas na Palestina. Não se sabe qual foi o lugar do seu nascimento, nós temos poucas informações sobre esses personagens lá da antiguidade, mas o que nós sabemos é que, em virtude das perseguições que o cristianismo começa a sofrer, o Filipe foi parar em Samaria. Samaria, que era uma localidade que contava com a rivalidade dos judeus, teve uma série de dificuldades, e o Filipe é conduzido por Deus para Samaria para pregar naquela localidade. E nós vamos ler, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 8, do versículo 5 ao 8, que fala sobre esse chamamento de Filipe para Samaria.
Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, proclamava o Cristo aos seus habitantes. As multidões unânimes davam atenção ao que Filipe dizia e, enquanto o ouviam, viam sinais que ele realizava. De fato, espíritos impuros, lançando grandes gritos, saíam de muitos possuídos e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Esse texto ele é profundamente revelador, né? Mostra Filipe sendo conduzido por Deus para Samaria, superando as barreiras, as discriminações religiosas que havia entre os judeus, e por isso a importância do Filipe, que era uma pessoa de origem helenística, né, que vai até aquela localidade. Provavelmente um judeu conservador não iria, e ele não só vai lá, prega sobre o Cristo, prega sobre Jesus, as pessoas ouvem, as pessoas se convertem, e as pessoas também veem sinais sendo feitos através do Filipe. Pessoas são libertas, pessoas são curadas, né? Algumas manifestações religiosas se dão com muita clareza naquela oportunidade. E diante disso, o Filipe tem que lidar com o fascínio que foi exercido pela magia de Simão. Simão, o mago, que tentou comprar o dom do Espírito Santo, né? E já falei sobre ele também na série da História das Heresias, porque a partir do Simão tem origem ao chamado gnosticismo, né? É de Simão que vem a palavra simonia, que é a prática de tentar comprar cargos e benefícios eclesiásticos, né? E até o Simão deu ouvidos à pregação do Filipe, ficou fascinado com o que ele tinha falado. Até então, aparentemente, ele tinha tido uma conversão legítima com a pregação do Filipe, depois que ele se perde lá, e o texto em que ele se encontra com os apóstolos deixa isso claro, né? Mas o Filipe tem uma presença em Samaria que impacta até o tal do Simeão, né? do Simão, melhor dizendo. E ele é direcionado pelo Espírito Santo para Gaza. É isso mesmo, lá para que hoje é a região da faixa de Gaza, naquele caminho em Asdod, que é uma cidade da Palestina de hoje, na região de Gaza, na cidade de Gaza, o Filipe é conduzido pelo Espírito e ele prega o evangelho, ou prega a mensagem cristã, né, de uma maneira geral, para um eunuco que está lendo Isaías, que não consegue entender o que está escrito ali, e Filipe, de uma maneira muito oportuna, interpreta o texto de Isaías para esse eunuco e faz a ponte, já que Isaías é antes de Jesus, não conheceu Jesus, não falou sobre Jesus, mas o Filipe faz uma ponte do conteúdo de Isaías para a pessoa de Jesus Cristo, e assim o eunuco se converte. No texto de Atos, capítulo 8, 36 ao 39, e ele quer ser batizado. O eunuco diz, olha, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? E o Filipe consente, batiza o eunuco e logo depois ele é transladado para outro lugar. Mais à frente, o texto de Atos vai voltar a falar sobre Filipe, Paulo vai visitá-lo, em Atos capítulo 21, versículo 8, Filipe estava profetizando com as suas 4 filhas, né, que também eram devotas, eram dedicadas, pregavam, profetizavam, e o apóstolo Paulo e também Lucas visitaram ele na sua casa em Cesareia e passaram um tempinho lá com o Filipe, juntamente com a sua família, com as suas filhas, né? Há uma tradição que diz que o Filipe foi bispo da cidade de Trales. Não há dados mais históricos que comprovem essa informação, mas a tradição sustenta essa ideia de que ele teria exercido a liderança na cidade de Trales. A festa litúrgica de Filipe é o dia 11 de outubro, em que a sua memória é relembrada e comemorada
nas tradições católicas, ortodoxas orientais, anglicanas também, e essa data acontece no dia 11 de outubro. E Filipe, com certeza, é um grande personagem, uma pessoa que acreditou na mensagem cristã, que deixou-se ser usado pelo Espírito Santo, que rompeu barreiras, que rompeu discriminações que poderiam existir naquele tempo e que foi para lugares e pessoas bem diferentes do que Atos costuma nos contar e pregou para tais pessoas e essas pessoas se converteram à mensagem cristã, né? E até o final da sua vida, o Filipe, juntamente com a sua família, continuou pregando e vivendo a fé cristã, conforme Atos capítulo 21, versículo 8 também nos conta. E se você também gostou desse conteúdo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal, aproveite para compartilhar esse vídeo nos seus grupos e redes sociais. E se você tem um personagem do Novo Testamento que gostaria de conhecer com mais profundidade, escreva aqui o nome dele ou dela nos comentários desse vídeo, que a gente pode pensar nessa possibilidade e assim você nos ajuda a fazer o conteúdo. À noite eu te vejo por aqui também na nossa devocional e até lá para mais um Café com Teologia.